Bom dia. Oi, Larissa. Oi, Fernanda, tudo bem? Tô bem, a senhora? Tô bem, graças a Deus. Quanto tempo, Fernanda? Verdade. Você tava vindo na escola, não tava? Tava. Me lembraste que eu dei uma aula lá, eu te vi. Aí eu decidi ficar em casa, Esse ficar na dia. online. Aham. Você tá com quantos anos já, Fernanda? 18. Você viu que hoje começa a vacinação para sua faixa etária? Vi não. Você já fez o cadastro? Não fiz. Você vai entrar lá no site Imuniza Anápolis, no Google. Aí vai abrir o site lá da prefeitura e você vai fazer o cadastro cidadão. É super fácil. Você faz o cadastro e envia. É bom fazer pelo celular, porque eles pedem para você mandar as fotos, sabe? Do RG, cartão do SUS, comprovante de endereço. Tá bom, eu vou fazer lá. Você fazendo amanhã, hoje mesmo, você já pode vacinar. Nossa, que bom. Então vou fazer o cadastro, então. Começou a vacinar hoje. Manda um oi para mim no Zap, que eu perdi seu número, para eu trocar meu número. Que eu vou te mandar o link de onde está vacinando hoje para sua faixa etária. Tá bom, vou mandar oi lá. Deixa eu abrir aqui só o material para a gente começar, tá? Ok. Peraí. Abriu, Fernanda? Carregou? Que é, professora? Carregou aí para você? Deu certo. Deu? Aham. Desse tamanho tá bom? Tá bom. Então vamos lá. A gente está estudando campo magnético, tá? E esse material aqui a gente vai entender o que é o campo magnético, como ele é criado. Que eu acho que o outro. Não, peraí. Deixa eu ver. Eu vou compartilhar com você outro material. Você me diz se você chegou a assistir dele, tá? Tá bom. Porque ele é uma introdução mais completa. Peraí. Tá abrindo. Carregou aí esse aqui, magnetismo e fontes de campo magnético? Detalhe de verde? Não. Não? Tá eletromagnetismo. Então, peraí que eu vou compartilhar de novo. E agora? Carregou. Você chegou a ver essa aula aqui comigo? Não, né? Não. Então vamos essa aqui, que essa aqui é a introdutória, tá?
tá bom. Então, peraí. Primeira coisa que a gente tem que entender de eletromagnetismo, né? Campo magnético, essas coisas, é que o campo magnético ele vai ter a mesma propriedade que o ímã tem, tá? Então, o ímã ele tem a propriedade de atrair objetos, principalmente objetos de ferro, né? O ímã, a gente tem acesso ao ímã hoje de duas naturezas. Natural, encontrado a magnetita, o mineral encontrado na natureza, e o artificial, que é o que a gente mais utiliza em casa. Principalmente como que chama? Como que chama, Fernanda? Aqueles negocinhos que colocam em geladeira, ímã de geladeira, né? Enfeite de geladeira. Isso. O ímã, então, ele tem algumas características, o criado pelo homem é o que a gente chama de artificial, o natural proveniente da magnetita, mineral, tá? E assim, a característica dos dois, independente de ser natural ou artificial, é a mesma. Eles têm a mesma propriedade, eles vão ter polos, tá? Então, esse polo do ímã se encontra nas regiões externas dele, onde vai ocorrer as atrações eletromagnéticas, tá bom? Então, aqui, por exemplo, ó, aqui são limalhas de ferro atraídas pelo ímã, tá vendo, jeito que... Tá vendo que é atraído somente pelas pontas? Interessante. Interessante, né? Devido os polos magnéticos que o ímã possui, tá? Um de um lado e o outro do outro. Então, o ímã funciona assim, ó. Ele tem... Se a gente suspender ele no meio, pelo centro, a gravidade vai orientar esse ímã na direção do norte geográfico. Então, aqui ele tem um polo norte e um polo sul, tá? Então, assim como na Terra tem um polo norte geográfico e um polo sul geográfico, o ímã também vai ter um polo norte e um polo sul. Os polos do ímã, né, como eu estava falando, ó, um é voltado para o norte, recebe o nome de polo norte, e o que é voltado para o sul geográfico recebe o nome de polo sul. O ímã também ele tem a propriedade de atrair e repulsar. Então, se a gente juntar dois ímãs iguais, dois polos de mesmo nome, vai repulsar. Mas se eu juntar polos, né, de nomes diferentes, eles vão se atrair. Então, aqui, ó, polo de mesmo nome, norte com norte ou sul com sul, vão repulsar. Mas nomes diferentes, tipo norte e sul, eles vão se atrair, como na imagem, tá? Então, polos de mesmo nome vão se repelir, polos de nomes contrários atrair. Uma característica importante, né, no ímã é a inseparabilidade dos polos. Então, a partir de um ímã, a gente pode obter outros ímãs novos, tá? Mas todos com seus respectivos polos. Não existe monopolo. E sim, porque, como que eu posso te explicar assim? Se eu pego um ímã grande, como esse, e corto ele em várias partes, você nunca vai ver um polo norte separado de um polo sul em um ímã. Pelo contrário, você vai originar novos ímãs com seus respectivos polos. Entendeu? Entendi. Por isso que a gente fala que não existe inseparabilidade dos polos de um ímã, porque eles nunca vão se separar. E aí, é claro, né, isso também, a Terra, ela é um ímã gigante. A Terra, ela se comporta como esse ímã grande, ela tem polos magnéticos. No entanto, o ímã presente na Terra, o Sul, localiza nas imediações do norte geográfico, e o polo magnético norte vai se localizar nas imediações do sul geográfico da Terra. Então, aqui, ó. Nós temos um ímã bem aqui no centro, tá vendo? Isso é possível, Fernanda, por causa da atração eletrostática que ocorre entre o núcleo da Terra com a crosta terrestre. Isso é possível devido a esse ímã que ela possui e o movimento de rotação dela. Então, ó, o norte geográfico está aqui nas mediações do polo sul geográfico,
quanto que o Polo Sul magnético está nas mediações do norte geográfico. Essas linhas, tá vendo? Tô. São chamadas de linhas de indução. Elas são muito importantes, porque essas linhas aqui é que permite que a Terra faça os seus movimentos e ela não seja atingida pelos ventos solares do Sol, entendeu? Por E para exemplo, que serve o imã, professora? fala de novo que eu não entendi. Para que serve o imã na Terra? Então, é isso que eu estou te falando. O ímã da Terra ele é importantíssimo para que a Terra não seja atingida pelos ventos solares, as radiações emitidas do Sol. Um vento solar, se atingisse a Terra, por exemplo, destruiria a Terra todinha, queimada. Entendeu? Nossa, entendi. Então, isso aqui, ó, ele é proteção. É importante também para o movimento de rotação da Terra, para os períodos solstício e equinócios, que são a separação de dias e noites e estações do ano, tá? Então, tudo isso é importante. E essas linhas de indução é que impede que esses desastres aconteçam, né? Essa destruição em massa não aconteça na Terra e faz ela realizar o movimento dela. Nossa, muito legal. Interessante, não é? Sim. Se não fosse isso, o Sol já teria destruído a Terra há muito tempo, pelos ventos solares. Depois você pesquisa para você ver. Se você gostar do assunto, é bem interessante. Vou pesquisar. Então, é por isso que a bússola, usada nas navegações, ela é um instrumento de orientação, porque ela vai orientar para esse polo magnético da Terra, entendeu? Então, ela é construída com agulha magnética e com todos os pontos cardeais, para as pessoas se orientarem aonde está, se localizar. Agora vamos falar dessas linhas de indução, que é essas aqui, ó. Peraí. Ups. Pronto. Aqui, ó, essas linhas de indução. Vamos falar um pouquinho delas para que elas servem. Ó. Então, quando a gente coloca na proximidade de um ímã uma agulha magnética, de uma bússola, ela vai sempre orientar na direção da posição, ela sempre vai orientar para o norte magnético, tá? Então, ou seja, essa orientação, né, é a influência, tá, do campo magnético que é criado ali. Então, esse campo magnético, ele vai sempre associar a grandeza vetorial da física, tá? Chamado de vetor de indução magnética ou vetor campo magnético, representado por essa letra B aqui. Ó, para falar de vetor, tem que ser esse B maiúsculo com essa seta em cima, tá? E esse campo magnético, ele vai ter direção, sentido, tá? Então, a direção dele é aquela que vai dispor, né, pela agulha magnética. Para que você entenda, o que é um campo magnético? O campo magnético, ele é criado toda vez que há a presença de corrente elétrica e materiais com características de um ímã, entendeu? Com propriedades de um ímã. Então, esse campo magnético ele sempre vai estar presente quando tiver esses dois fatores, corrente elétrica e materiais com propriedades de ímã, tá? A Terra, ela tem essas duas características. Esse campo magnético, ele só é possível identificá-lo por causa das linhas de indução que são criadas em torno dele, que prova a presença dele lá, tá? Então, essas linhas de indução, elas são importantes, por quê? Porque elas vão mostrar a presença desse campo magnético criado, elas vão mostrar também qual a intensidade que ele possui, tá bom? Conseguiu compreender? Sim.
Seria isso daqui, ó. Então, eu tenho aqui algum objeto com propriedade do ímã, que é o próprio ímã, nessa figura. As linhas de indução, elas vão sair sempre do polo norte, ó, são fechadas. Sai do polo norte e entra no polo sul, igualmente espaçadas. E em torno delas eu tenho o vetor do campo magnético. Tá vendo? Tô. Então, olha só. O norte da agulha sempre vai apontar, tá? Para onde está essa linha de indução. Aí, olha só. Quando a gente fala das atrações eletromagnéticas do ímã, a gente fala da capacidade que ele tem de se ligar com substâncias que são atraídas por ele. E aí, quando isso acontece, a gente fala que essa substância ela ficou magnetizada ou se magnetiza, tá? Por indução magnética, que é essa ligação que o ímã faz com o ferro, por exemplo. Então, ó, a imantação de um ímã, quando ele magnetiza algum objeto, por exemplo, ele vai ter, ó, com o campo magnético, ele vai ter esse comportamento, tudo alinhado, tá vendo? Organizado. A imantação, por exemplo, a ligação que o ímã faz com uma barra de ferro, se afastarem uma da outra, a gente fala que ocorre uma imantação temporária, em que a atração do ímã pelo ferro é pequena, porque está um afastado do outro. Mas se permanecer, aí chama-se de permanente. Substâncias que são facilmente atraídas por ímãs: ferro, cobalto, níquel, ligas metálicas, algumas, tá? Não todas. Porque tem algumas que são paramagnéticas, que são pouco atraídas pelo ímã, e tem as geomagnéticas, que as que sofrem repulsão. A gente vai ver isso depois, tá? Quem descobriu o campo magnético criado por corrente elétrica foi o Ørsted. Ele era um físico, tá, dinamarquês, e ele fez isso através de um experimento. Ele criou um circuito com uma agulha magnética de uma bússola e ele percebeu que esse circuito que ele criou, à medida que a corrente elétrica passava, a bússola deixava de orientar para o norte magnético da Terra e mudava sua direção, seu sentido. E aí ele viu que toda a corrente elétrica, ele concluiu que toda a corrente elétrica vai criar no espaço um campo magnético. E foi bem isso que ele fez, ó. Ele criou um circuito, ó, com uma distribuidor de eletricidade, no caso aqui é uma bateria. Esse circuito, ó, o fio tá ligado, tanto tá por cima da bússola, tá vendo? Ali a gente tem a prova, a lâmpada para provar que a corrente elétrica está passando, e uma chave, que é abrir e fechar o circuito. Então, ele viu que quando essa chave estava aberta, a agulha magnética da bússola apontava para o norte magnético terrestre, tá? Mas quando ele fechava e ouvia a corrente elétrica, tá vendo que o sentido da bússola na figura B mudou? Ele estava na vertical, né? Agora está na horizontal. Então, ele viu que quando corrente elétrica passava nesse circuito, um campo magnético era criado e ele era tão atraído pela bússola, pela agulha magnética da bússola, que ela apontava para onde ele estava. Muito interessante. Né? Bem interessante mesmo. Eu acho bacana isso aqui. Então, o campo magnético, ele é criado por corrente elétrica, tá? E vai passar por um condutor. Ele tem, nesse material aqui a gente vai ver só os dois mais importantes, mas tem mais que isso, tá? Então, aqui a gente vai ver um pouquinho das características, tá? Desse campo magnético criado por corrente elétrica. E a gente vai ver que o Ampère, ele criou uma regra para conseguir observar
é o campo magnético criado por corrente elétrica só por observação. E ele criou a regra da mão direita, em que ele diz que o nosso polegar, como aqui na imagem, tá vendo? Vai indicar aonde a corrente elétrica está passando, e os demais dedos, então ele pegou o condutor com a mão, e os demais dedos em volta do condutor vai representar onde as linhas de indução estão formadas, que é a presença do campo magnético. Então, foi isso que ele fez. E aí, para a gente calcular esse campo magnético, a gente vai utilizar a fórmula, tá? Utilizada para calcular a intensidade desse campo magnético, mas um campo magnético num formato retilíneo, criado por corrente elétrica, porque cada um tem uma fórmula, tá? Então, essas são as duas principais e também as que mais a gente vai ver todas, mas é o que mais nós vamos utilizar. Então, por exemplo, um campo magnético gerado por uma corrente elétrica que percorre um condutor retilíneo, nós utilizamos essa fórmula aqui. O vetor é igual, né? O campo magnético é igual permeabilidade magnética no espaço ou no vácuo. A literatura traz os dois nomes, tá? Que é esse μ0 aqui, vezes a intensidade da corrente elétrica dividido por 2 vezes π, e esse R aqui é a distância do condutor em metros, tá? Essa permeabilidade magnética, ela tem uma fórmula, ela é uma constante. A fórmula dela é 4 vezes π vezes 10 ao menos 7. Tesometros por ampere, tá bom? Então, as linhas de indução de campo magnético gerado por corrente elétrica vai percorrer todo o condutor retilíneo, tá? Formando uma circunferência concêntrica. E aqui a gente tem a regrinha da mão direita de novo. Tá vendo a circunferência concêntrica? O polegar está indicando a corrente elétrica, que tá os dedos da mão indicando onde estão essas linhas de indução. É representada macroscopicamente, né? Em computador, ó, é como se fosse isso aqui, tá vendo? Esse marronzinho aqui, esse varetinho aqui é o condutor. Ao redor, é as linhas de indução. Então, agora a gente vai ver, né, as características desse vetor, tá? E, ó, campo magnético no centro de uma esfera circular, percorrido por corrente elétrica. Ele vai ter essas características aqui. A gente vai calcular permeabilidade magnética dividido por 2 vezes a intensidade da corrente dividido pela distância em metros. As linhas de indução, né, ela tem gerada por corrente elétrica em uma esfera circular, elas vão partir sempre também do norte, tá? Que está falando na face da esfera do observador 2 e chegar à outra vista do observador 1. Ou seja, vai sempre partir do norte e entrar pelo sul, tá? Magnético. O polo norte da esfera é a face em que as linhas de indução estão saindo, e o polo sul é a face em que as esferas estão chegando, tá? Como se fosse assim. Na verdade, aí assim, como elas saem do polo norte, elas têm um sentido anti-horário. Como elas chegam no polo sul, elas têm um sentido horário, como nessa imagem. Agora, outro campo magnético criado por corrente elétrica é o que a gente chama de bobina ou solenoide. Ele é nesse sentido aqui, tá vendo? O outro era apenas um condutor reto. Tá vendo? Um condutor reto. Agora, ele é o formato de uma espiral. Tá vendo? Em que, aqui eu chamo de eixo do solenoide. A minha corrente elétrica está passando aqui, ó, nessas voltas do solenoide. E aqui está meu campo magnético criado. Nesse caso,
a fórmula muda. Nós vamos calcular a permeabilidade magnética vezes o número de aspiras, vezes a corrente elétrica dividido pelo L, que é o comprimento do solenoide, que é isso aqui, ó. Também calculado em metros, tá? E aí aspira é o quê, professora? Aspira é como se fosse a estante de espiral, tá vendo? Você tem um eixo redondo, igual na imagem, tá vendo? E aí a corrente elétrica, em vez de ela passar em linha reta, ela passa como uma espiral. Igual o desenho. Entendi. Tá entendendo? Igual o desenho aí. Entendeu? Entendi. E agora vamos entender o que acontece no interior dele, né? No interior do solenoide, nós vamos ver uma imagem melhor. O campo magnético ele é uniforme, ele tem as linhas de indução retas, paralelas, igualmente espaçadas. O polo norte do solenoide também é a extremidade que vai sair a linha de indução e o sul é que vai chegar. É como se ele fosse assim, ó. Peraí. PowerPoint travou. Vê se ele carrega. Esperar ele raciocinar aqui, Fernando. Oxe, foi lá pro final. É Eita. isso aqui, ó. Então, a gente estava aqui, tá? É como se fosse isso aqui, ó. Tá vendo? Ele é tipo um cone comprido. Só que em vez da corrente passar como reto aqui na horizontal, ela vem passando como uma espiral. É uma mola. Você tem uma mola e a energia está passando dentro dessa mola. Isso é chamado de bobina ou solenoide. Entendeu? Entendi. Aí aqui, ó, as linhas de indução, elas são imaginárias. Você não vê a olho nu, a não ser microscopicamente, tá? Então, elas, nesse formato que elas são igualmente espaçadas, tá vendo? Elas vão sair do polo norte e vão entrar no polo sul. Então, as linhas de indução, elas são importantíssimas, porque é através delas que a gente consegue identificar o campo magnético, calcular a intensidade, a força desse campo magnético, o vetor que é criado dentro desse campo magnético, sabia? Por causa delas. E a gente chega termina essa parte introdutória, para entender um pouco como que é. Você conseguiu compreender? Sim. Sim? Tem alguma pergunta? Não, tá tranquilo, professor. Tranquilo? Então, hoje a gente fica por aqui, que aí o exercício a gente vê na próxima aula, então, tá? Tá. Então, Fernando, fica com Deus, foi bom rever você. Com Deus também, professor. Faz lá seu cadastro para vacinar, Vou fazer. tá? Qualquer dúvida pode me perguntar. Aqui em casa eu que faço para todo mundo. Aí vai te perguntar que eu te falo. Então tá bom, Tá. com Deus, viu? Tchau. Amém. Com Deus. Tchau.